Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, pastores, missionários e missionárias de Deus e jovens que me ouvem de todo lugar onde você estiver agora. Eu quero falar algo muito importante para a sua vida. Quem sabe você está orando sobre isso. Como ter a certeza que Deus está me chamando para uma obra missionária? E falando de Portugal, é claro, né? Como ter certeza que Deus está me chamando para esse país? Eu tenho certeza que por meio da oração você terá essa certeza. Eu estou aqui no local que às vezes muitos irmãos costumam orar, aqui no monte, né? Às vezes oram, pastores, irmãos, para clamarem ao Senhor em oração pelo avivamento, por salvação de alma, para o Espírito Santo se mover na nossa família, para um milagre. Então eu acredito que quando nós subimos no monte em oração, quando nós oramos a Deus como Jesus orava, né? Então, Deus põe essa certeza em nosso coração. E eu estava lendo em Atos 16, fala que Paulo teve uma visão da noite, aonde um homem aparecia de pé e falava com ele assim: Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos. É isso mesmo. A obra de Deus tem pressa, ela é urgente, ela é agora. Quando Deus escolhe alguém para uma determinada missão, e principalmente em algum país, fora onde você está agora, Deus sabe que naquele local há uma necessidade urgente da obra do Senhor. Eu quero dizer, quando Paulo, ele já pregava o Evangelho. Paulo já ganhava almas para Deus com o seu testemunho. Paulo já pregava sobre Jesus Cristo. Mas o Espírito Santo impediu ele de ir para outros lugares. E estava dirigindo Paulo agora para a Macedônia. E para que Paulo tivesse a certeza, ele teve uma visão, ele teve um sonho. E aonde ele teve a certeza que Deus o chamara para entregar o Evangelho naquele local, para pregar o Evangelho ali para a Macedônia. E você vê que a primeira mulher da Europa salva foi ali, Lídia. Ela se converteu, o coração dela foi aberto por Deus quando Paulo pregava. Que quando nós pregamos o Evangelho, o coração do pecador se abre e o Espírito Santo convence e a pessoa é transformada. E a alegria é tão grande que toda a sua família recebeu a palavra em sua casa e eles foram batizados. E houve ali uma família salva, porque Deus tinha um missionário disposto a partir de uma certa cidade ou de um certo país para ir para outra cultura, para uma outra região, levar a palavra de Deus. Então eu acredito, quando nós recebemos a certeza desse chamado, Deus confirma com salvação de almas. Não somente com salvação de almas, que é o mais importante. Vidas são libertas. Fala que havia uma jovem que estava possessa, que tinha o espírito de adivinhação. Paulo, cheio de Deus, do Espírito, repreendeu aquele espírito e aquela jovem foi liberta. Por quê? Porque Deus o queria que assim acontecesse. Porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Houve salvação da primeira mulher da Europa, Lídia, e agora uma jovem liberta. Eu vejo aqui famílias sendo salvas e também vejo jovens sendo libertos pelo poder da palavra de Deus. Nós sabemos da luta e da dificuldade de nós ganharmos almas na Europa. É verdade que às vezes demora tempo, mas há momento que o Espírito Santo nos leva a lugares que onde há uma grande necessidade. Nós temos a certeza do chamado de Deus para Portugal ou para outro país, quando Deus ele confirma isso através de uma visão, de um sonho ou pela sua palavra. Você tem a certeza e você, não importa o que você está fazendo, não importa o que você tem, você largará tudo isso para trás, deixará tudo para trás e dirá: Senhor, eis-me aqui, envia-me, amigo Paulo. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, pois você vai ver o fruto desse trabalho. Lídia, primeira mulher salva da Europa, primeira cristã da Europa, uma jovem liberta. Nós vimos a luta de um jovem ir para uma igreja em Portugal e na Europa. Mas quando o Espírito Santo
nos leva ao lugar certo, nós iremos ver a manifestação de Deus, o avivamento. E nós vemos também que o carcereiro que oprimiu Paulo, prendeu Paulo, também foi salvo e ele foi batizado, ele e toda a sua família. Nós vemos aqui também que o Evangelho transforma a nossa família, o nosso lar, a esposa, o marido e os filhos, porque Deus, ele quer mudar a nossa família. Muitos lares na Europa precisam ouvir o Evangelho, muitos lares estão presos, como aquele homem que queria tirar sua própria vida. Muitos lares estão morrendo sem a presença de Deus. Uma grande depressão em toda a Europa, como em Portugal. Como ter certeza do meu chamado? Quando Deus, ele fala ao teu coração, como falou para Paulo. Você tem que ter uma certeza. Não é uma emoção. É uma certeza. É uma chamada através da sua fé. Paulo, ele foi. E quando ele foi, não ficou decepcionado. Ele viu salvação de alma. Eu tenho a certeza do chamado quando vejo almas sendo salvas através do poder de Deus, pela minha vida, pela sua vida, pois nós somos um vaso na mão de Deus, como Paulo foi, o vaso escolhido. Então, se Deus está te chamando para a Europa, se Deus está te chamando para Portugal, Deus vai confirmar isso, como confirmou na vida de Paulo. Primeira coisa que você tem que fazer é estar em oração. Eu tenho certeza que quando aquele homem apareceu para Paulo, que foi uma figura de muitos pecadores que estão sofrendo, que estão precisando de ouvir o Evangelho. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Passa a Europa e ajuda-nos. Passa a América Latina, América do Norte, a Oceania, a Ásia e ajuda-nos. Há muitos lugares que precisa ainda ser anunciado a palavra de Deus. Não é só Portugal, mas falando de Portugal hoje, eu tenho a certeza, quando Deus, ele faz como fez na vida de Paulo. Não é uma emoção, meus irmãos. Você não tem que vir para cá por emoção, ou para você ter uma vida melhor, uma vida mais confortável. Isso não é certeza de chamado de Deus. Não. Porque o local aqui é melhor que o Brasil, não. Porque é melhor do que a África aqui, não, financeiramente falando, não. Porque a Europa é um lugar mais seguro que outros lugares, não. A certeza de Deus é quando Deus fala contigo, pela palavra, por sonho ou por visões. Paulo teve a certeza e ele foi. E quando ele foi, ele viu o resultado. Essa é a certeza. Quando você está em oração, Deus fala contigo. Amém? E Deus vai falar contigo. E eu tenho certeza que quando você for na cidade certa, para o país certo, você vai ver o resultado. Salvação de almas, libertações de vida, vida de família sendo abençoada. Amém? Que Deus te abençoe com essa palavra. Eu tenho certeza que Deus vai confirmar os teus passos também. Porque o passo de um homem e de uma mulher é dirigida por Deus. Amém, meus irmãos? Grande abraço. Pastor Leandro Amorim. Pense nessa palavra, reflita, ore a Deus, não tenha pressa. Busque a orientação de Deus, porque isso é muito sério, meus irmãos. Algumas pessoas têm tomado atitude para emoção. Um missionário, um filho de Deus, uma filha de Deus não pode tomar uma decisão de largar o seu país, de largar a sua cidade por emoção. Não porque nós falamos, não. Porque Deus está te chamando. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Ainda há muitas almas para ser salvas na Europa e aqui em Portugal. Se Deus te chamou, você virá para cá. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, amém.